Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Derrama chuva, derrama o teu poder, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva, derrama o teu poder, teu Espírito envia, ó Senhor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui hoje à noite para a sequência dessa semana, né, de ênfase espiritual, o último convite. É uma alegria estarmos aqui e, como nós prometemos, hoje nós vamos falar um pouco sobre justificação, santificação e glorificação. Vocês sabem que há no mundo cristão muita discussão em relação a esse assunto. Como o homem é justificado? Todos nós somos injustos. Não há um justo sequer. Todos nós somos injustos. Mas a Bíblia diz que só os justos verão a Deus. Então, nós que somos injustos, precisamos passar por um processo. O nome desse processo é justificação. E uma das grandes discussões no mundo cristão é justamente essa. Como o homem é justificado. Há basicamente dois grupos. Há um grupo que entende que o homem é justificado pelas obras. Então, justo e santo é aquele que faz. Então, aquele que devolve o dízimo, aquele que acende 50 velas, aquele que faz 200 Ave Marias, 300 Pai Nosso, aquele que vai a pé até a Aparecida, não é? Então, justo e santo é aquele que faz.
As pessoas que não conhecem profundamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensam que nós, adventistas, pregamos que o homem é justificado somente pelas obras. Mas, de fato, há um grande grupo de pessoas que pensa assim. Justo e santo é aquele que faz. Ora, há um perigo muito grande aqui. Se justo e santo é aquele que simplesmente faz, isso pode nos levar a uma religião um pouco interesseira, não é? É tipo, toma lá da cá. Então eu vou fazer isso, isso e isso para Deus, para que em troca Ele me abençoe. É mais ou menos o que ensina hoje a teologia da prosperidade, não é? Quanto mais eu faço, quanto mais dinheiro eu dou, mais Deus em troca o que me abençoa. Então, alguns pensam assim, justo e santo é aquele que faz. Agora notem, o Senhor Jesus disse, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da fé. A justiça, né? A misericórdia. Esqueceram o mais importante. Então, façam essas coisas sem omitir aquelas. O Senhor Jesus não disse que não era para ser fiel nos dízimos e ofertas. O que ele disse foi o seguinte, o judeu extremamente escrupuloso, se ele tivesse um vasinho de hortelã em casa, um vasinho de hortelã, um canteirinho de hortelã, ele dividiria esse canteirinho em 10 e devolveria a 10ª parte como dízimo ao Senhor. Se tivesse um limoeiro no fundo do quintal, ele contaria quantos limões tinha no pé e devolveria a 10ª parte como dízimo. Eles eram escrupulosos nos mínimos detalhes em relação à lei. O Senhor Jesus não disse que isso estava errado. Só que ele disse que esse era mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Os preceitos mais importantes da lei, eles esqueceram. Justiça, misericórdia e fé. Façam essas coisas sem omitir o quê? Aquelas. Então me parece, pela palavra do Senhor Jesus, que simplesmente fazer não é o suficiente. Porque isso pode levar e leva a uma religião que? Legalista. Já no outro extremo, há um outro grupo que diz o seguinte, bom, justo e santo é aquele que crê. É simplesmente crer. É simplesmente acreditar. Ora, mas crer por crer, é só você ler Tiago 2,19, os demônios o quê? Creem e tremem. Quantos de nós cremos em Deus? Levante a mão. Quantos creem em Deus? Mas não vejo ninguém tremendo. Os demônios creem e creem tanto a ponto do quê? De tremer. Então, crer por crer, o diabo também crê. Agora, alguns pensam assim, justo e santo é aquele que simplesmente crê, é simplesmente acreditar. E eu mencionei ontem, no segundo sermão, no primeiro, eu fiz o mesmo sermão, mas mudei algumas frases. Eu tenho visto testemunhos assim, mesmo na igreja adventista. A pessoa conta, não, porque eu era assim, tal, mas o dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Você nunca teve um encontro com Jesus, foi Jesus que te encontrou, né? Mas você é ovelha perdida, não ele. Não é a ovelha que procura o pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. Mas, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Senhor, eu te amo tanto. Olha, eu sou completamente apaixonado pelo Senhor, eu te amo tanto. O Senhor está no fundo do meu coração, mas está tão fundo que ninguém vê. Porque daqui para fora não acontece nada. É um cristianismo simplesmente o quê? Teórico. Um bom amigo meu, conhecido de todos vocês, escreveu um livro, Conhecer Jesus é Tudo. E no contexto do livro a frase é correta. De fato, conhecer Jesus é tudo no contexto do livro. O livro, o pastor Bulhão explana de maneira brilhante essa questão. Mas essa frase, tirada do contexto, conhecer Jesus é tudo. Que tipo de conhecimento? É um conhecimento teórico? Para a maioria das pessoas, conhecer Jesus é nada. Agora, se você pegar, por exemplo, o termo grego, gnosko, que é conhecimento íntimo, é a mesma palavra usada, né, para relacionamento entre marido e mulher. É um relacionamento íntimo. Se você tem uma relação íntima com o Senhor Jesus, então sim, conhecer Jesus é tudo. Mas alguns creem assim, né? Simplesmente crer. O Senhor Jesus disse, nem todo aquele que disse Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então vejam só, me parece que simplesmente fazer não é o suficiente. Justificação somente pelas obras não é o suficiente.
No outro extremo, está muito claro para mim que simplesmente acreditar, simplesmente crer, também não é o suficiente. Porque os demônios também creem e tremem. Então, os dois extremos aqui estão equivocados. Então, para tentar atenuar a situação, nós, como adventistas, ao longo de muitos anos, ensinamos que o homem é justificado tanto pela fé quanto pelas obras. Então, fé e obras. Aqueles que são um pouco mais antigos, assim como eu, né, que já sou um idoso, vão se lembrar, tinham alguns slides, uns estudos bíblicos do Centro Educacional Ilustrado, né, do antigo SEI. Quem é que é do tempo dos slides? Assim, trabalhei muito com isso, né? Juntamente com o pastor Campo Longo, inclusive. E eu me lembro que o pastor Campo Longo mostrava uma série de estudos bíblicos ali, e em determinado slide, alguns talvez se lembrem, o slide mostrava um homem assentado num bote, ele tinha 2 remos nas mãos. Num remo estava escrito fé, no outro obras. Ok, então o homem é justificado tanto pela fé quanto pelas obras. Mas, se eu estou sentado num bote, um remo é a fé, outro remo as obras, mas quem rema sou eu? Então, isso não vira o quê? Justificação pelas obras. Mas essa discussão é antiga. O homem é justificado pela fé ou pelas obras? Vamos deixar que a Bíblia responda, ok? Os 4 passos para a justificação. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 3. Não é um sermão em estudo bíblico, tá? Ou você pode dizer que é um sermão temático, vai? Romanos 3, nós vamos ler aqui o versículo 24. Há 4 passos para a justificação. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. De fato, queridos, em primeiro lugar, você e eu não somos justificados nem pela fé nem pelas obras. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então notem, em primeiro lugar, você e eu somos justificados pela graça. Ora, essa palavra graça tem um significado teológico muito profundo. Eu tenho até um livro em inglês só sobre a palavra graça. Um livro com mais de 700 páginas, 740 se não me falha a memória. É um livro que só trata sobre a graça. E eu li esse livro. Vou tentar resumir para vocês. Não é muito fácil, porque 740 páginas, como é que a gente resume assim? Vou tentar. Graça é algo que eu recebo de graça. Vocês entenderam ou não? Está fácil ou não? Dá até para escrever um livro com mais de 700 páginas, para simplesmente no final chegar à seguinte conclusão. Graça é aquilo que eu recebo de graça. Tudo que o Senhor Jesus nos dá é de graça. São dons gratuitos. Vida eterna, perdão, salvação, é tudo de graça. Espera um pouco, pastor Mota. O senhor mora lá no interior, em São José do Rio Preto, vem aqui em Portolândia, que é uma igreja tradicional, uma igreja com vários pastores jubilados, com vários outros pastores na ativa, um povo aqui conhecedor da palavra de Deus. Você acha que o povo aqui é bobo? Que negócio é esse? O camarada matou, roubou, adulterou, aí ele simplesmente pede perdão, é tudo de graça? Não, querido, espera aí. O senhor está apresentando uma salvação fácil e barata? Não. Não estou dizendo que a salvação é fácil e barata. Estou dizendo o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando na cruz do Calvário, ele bradou tetelestai, traduzido normalmente como está feito ou está consumado. A melhor tradução é está pago. As 3 traduções são corretas. Está feito, está consumado, mas a melhor tradução é está pago. O salário do pecado é a morte. Eu deveria ter morrido, mas Jesus morre em meu lugar. Está pago. Então eu não estou apresentando uma salvação fácil e barata. Custou a vida, custou o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi fácil, tão pouco barato, mas ele pagou. Tudo que ele me dá agora é de graça. São presentes. Quando alguém nos dá um presente no nosso aniversário ou no Natal, por exemplo. Quando alguém quer te dar um presente, o que você faz? Hein? Você agradece, você é uma pessoa educada, ok. Mas há 2 hipóteses. Se alguém vai me dar um presente, ou eu aceito ou eu rejeito. Normalmente o quê?
Aceitamos. Agora, eu posso colocar a mão no bolso e pagar pelo presente? Sim ou não? Não. Se eu pagar, deixou de ser presente. Presente de graça. Tudo que o Senhor nos dá é de graça. Ou você aceita ou você rejeita. Você não pode pagar. Ou aceita ou rejeita. Então, em primeiro lugar, nós somos justificados pela graça. Nesse contexto do nosso estudo bíblico, é preciso que você e eu entendamos o seguinte: a graça é a fonte da justificação. Ora, quando nós dizemos, não, o homem é justificado somente pela fé, está ok. Mas antes de eu colocar a fé em prática, eu preciso de um objeto, algo ou alguém em quem depositar essa fé. Se não fosse a graça, eu teria fé em quê? Ou em quem? Então, a graça, queridos, para efeito do nosso estudo bíblico, a graça é a fonte da justificação. A graça é a fonte da justificação. Através da sua graça, o Senhor Deus arquitetou o plano da redenção. Segundo passo. Os textos todos estão aqui em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, o versículo 9. Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, em segundo lugar, você e eu somos justificados pelo sacrifício ou pelo sangue do Senhor Jesus. Através da sua graça, o Senhor Deus arquitetou o plano da redenção e agora Ele coloca o plano em prática ao enviar o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, em segundo lugar, você e eu somos justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus ou pelo sangue de Cristo. Entenderam? Ora, se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, eu teria fé em quê? Ou em quem? Então, os dois primeiros passos foram dados por Deus. Graça e sacrifício do Senhor Jesus. A partir do terceiro passo, entra o componente humano. Nunca percamos de vista ou de mente que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, fé e obras também vêm da parte de Deus. Mas agora há uma participação humana. Você pode aceitar ou rejeitar. Agora, o primeiro passo quem deu? Deus. O segundo passo quem deu? Deus. Terceiro passo, Romanos 5, o versículo 1. Há centenas de versículos que dizem a mesma coisa, né? Mas Romanos 5, 1. Já perceberam que é um estudo bíblico, né? Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem a fé, agora entra esse componente, a fé. O que é a fé, queridos? É outra palavra com significado teológico muito profundo. Para efeito do nosso estudo aqui, a fé é o meio de aceitação. A graça é a fonte da justificação. A graça é a fonte da justificação. O sacrifício do Senhor Jesus é o método utilizado por Deus para nos justificar. A fé é o meio de aceitação, é o meio de recebimento. Através da fé eu aceito ou rejeito a graça e o sacrifício de Jesus em minha vida. Entenderam? Quarto e último passo. Tiago 2, o versículo 24. Tiago 2, 24. Eu citei 2,19, vamos ler aqui agora. Você sabe de qual esses versículos? Mas eu estou abrindo aqui na Bíblia para você saber que está na palavra, né? Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esse é o quarto e último passo, as obras. O que são as obras no contexto do nosso estudo aqui? As obras nada mais são do que a evidência pública de que através da minha fé eu aceitei a graça e o sacrifício de Jesus na minha vida. Entenderam? Então, o que ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre justificação? A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina sobre justificação exatamente a mesma coisa que a Bíblia ensina, que há 4 passos: graça, sacrifício do Senhor Jesus, fé e obras. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Não dá para inverter a ordem, tem que ser exatamente assim: graça, sacrifício do Senhor Jesus, fé e obras. A graça é o que, irmãos? A fonte da justificação. O sacrifício do Senhor Jesus, o método utilizado por Deus para nos justificar. A fé, o meio de aceitação, o meio de recebimento. E as obras são a evidência pública de que através da fé
Eu aceitei a graça e o sacrifício de Jesus em minha vida. Está falhando esse microfone, impressão minha? Hein? Está falhando? Eu já sei o que estão fazendo. Eles estão me dando um golpe para me obrigar a usar o microfone verde. Vou fazer o quê? Alô, som. São os 4 passos. Vamos conversar um pouquinho, queridos, sobre o terceiro e 4 passos. Ao falarmos sobre o terceiro e 4 passos agora, não nos esqueçamos que primeiro vem a graça, depois o sacrifício do Senhor Jesus ou o sangue de Cristo, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre fé e obras, ok? As pessoas dizem, não, pastor, mas no Antigo Testamento era diferente. Não, no Antigo Testamento era exatamente a mesma coisa. Era graça, o sacrifício do cordeirinho, que apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fé e obras. Até interessante, eu como evangelista, tenho ao longo do meu ministério, obviamente, conversado com muitos evangélicos. E essa é uma questão simples. Bom, quem é o pai da fé, segundo a Bíblia? Abraão. É Antigo Testamento ou Novo? É o pai da fé. Então, sempre foi a mesma coisa. Graça, sacrifício, fé e obras. Graça, sacrifício, fé e obras. Mas vamos ver agora esse processo dinâmico. Fé e obras. Vamos ler Mateus 23, 23. Mateus 23 e o versículo 23. Eu mencionei há pouco, vamos ler aqui o texto. Mateus 23, 23 em diante. Você sabe de cor e salteado, né? Vamos lá. Mateus 23, 23 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do herdro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos ver aqui o processo dinâmico. Graça, sacrifício do Senhor Jesus. Vamos ver um processo dinâmico agora. Fé e obras. Como é que o Senhor Jesus explicou fé e obras aqui? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por fora vocês parecem uma coisa, mas por dentro são outra. Sepulcros caiados. Olha, todos nós, infelizmente, já fomos a alguma cerimônia fúnebre, já estivemos em algum cemitério. Ora, por mais ornamentado que seja ali, não é, o túmulo, alguns cemitérios, mesmo em São Paulo, alguns de mármore, granito, inscrições em bronze, em prata. Por mais bonito que seja por fora, por dentro só tem o quê? Ossos de morte e toda imundícia. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui? O processo dinâmico, fé e obras. Ora, por fora vocês parecem uma coisa, mas por dentro são outra. Qual que é o processo dinâmico aqui? Olha, o que o Senhor Jesus disse? Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que naturalmente o exterior esteja limpo. Vejam bem, eu posso parecer cristão e não ser? Sim ou não? Eu posso parecer um cristão e não ser? Eu posso colocar um terno escuro, cortar o cabelo curto, não é? Bíblia embaixo do braço, posso até tirar a barba, que alguns não gostam, né? Eu posso parecer cristão, sim ou não? E não ser? Eu posso ser cristão e não parecer? Sim ou não? Não. Se eu sou cristão, eu pareço cristão. Eu falo como cristão, eu me comporto como cristão, eu me alimento como cristão, eu educo meus filhos como cristão. Eu assisto a programas que cristãos podem assistir. Se eu sou cristão, eu vivo como tal. Então a questão é a seguinte: nós muitas vezes gastamos tempo explicando, né, usos e costumes, e não está errado não. Nós temos que mostrar para as pessoas como elas devem se comportar.
mediante o que? O assim diz o Senhor. Conduta cristã que está meio fora de moda, né? Tem até um famoso teólogo adventista, né? Posso dizer o nome dele? Alberto Tim. Há pouco tempo atrás, ele até ficou surpreso com a nossa equipe de evangelismo na Paulista Oeste, porque ele disse: vocês pregam ainda dessa forma mesmo? Sobre usos e costumes? O que pode fazer, o que não pode fazer? Pregamos, sempre pregamos assim. Está meio fora de moda, né? Mas há princípios bíblicos, né, de conduta cristã. Agora, antes de se colocar em prática a conduta cristã, a pessoa tem, de fato, ter aceitado a Jesus como Salvador e Senhor. Por isso que esse processo dinâmico, fé e obras, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que naturalmente o exterior esteja limpo. Eu posso parecer cristão e não ser. É impossível ser cristão e não parecer. Se eu sou cristão, eu pareço cristão. Eu vivo como cristão. Eu vivo como tal. Em consequência natural do fato de que pela fé eu aceitei a graça e o sacrifício de Jesus em minha vida. As obras são a evidência pública dessa minha comunhão com Cristo Jesus. Lutero disse: não é viver como filho que me torna filho. Alguns pensam assim: bom, eu vou viver como menino bonzinho, eu vou ser um menino bonzinho, para que Deus lá do céu me veja, me adote como filho. Não é assim que funciona. Lutero disse, uma frase simples, mas a teologia é profunda: não é viver como filho que me torna filho. Eu vivo como filho porque eu sou filho. Eu não vou viver como menino bonzinho. Eu não vou fazer a vontade do Pai para que em troca Ele me adote. Isso é justificação somente pela lei, pelas obras. Porque eu amo o Senhor Jesus acima de todas as coisas, e o abracei como meu Salvador e Senhor, eu vou dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Eu não vivo como cristão para ser adotado. Eu sou cristão, por isso que eu digo: Senhor, o que queres que eu faça? Então, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Vamos imaginar o seguinte: que você vá à minha casa amanhã ou depois. Diga: pastor, estou com sede. Chegou em casa: pastor, estou com sede. Ok. Eu vou até uma cristaleira, não tem nenhuma cristaleira em casa. Até tinha uma bonita, que o meu avô, né, português, deixou de herança ali, mas era muito grande. Depois a minha mãe acabou dando para um pastor ali, a cristaleira, muito linda. Não tem nenhuma cristaleira em casa, mas vamos imaginar, é uma hipótese. Você vai à minha casa, eu vou até a cristaleira, pego um copo de cristal, uma bandeja de prata, pego água mineral. Não essa daqui, essa aqui qualquer. É Nestlé, mas chique também. Mas eu pego uma Evian francesa, é um pouquinho mais chique, não é? Então eu pego uma água francesa Evian, eu pego, né, um cálice, né, ali, da Antuérpia, cristal da Antuérpia, pego uma bandeja de prata e vou te servir água. A hora que você pega o cálice e vai ingerir o líquido, tem uma baratona desse tamanho assim, morta dentro do copo. O que adianta, né, o exterior se dentro de uma barata morta? Um outro exemplo: você vai à minha casa. Não é assim em casa, é só uma ilustração, tá? Você chega em casa e diz: pastor, estou com fome. Mas não é que eu estou com fome da boca para fora, né? Eu estou com fome da boca para dentro. Se você não se alimentar na próxima hora, você vai morrer. Pense nessa cena, tá ok? Uma hipótese. Pastor, estou literalmente morrendo de fome. Tem comida? Tem comida boa. Acabamos de preparar. Comida fresquinha, da melhor qualidade. Só que é o seguinte: você terá que pegar um prato, e aí eu aponto para a pia da cozinha, e os pratos estão sujos há 30 dias ali. Não é assim em casa, tá, querido? Faz de conta. Os pratos imundos há 30 dias ali, os vermes andando assim por cima do prato. Eu digo: eu vou te dar um bom alimento, mas você vai ser obrigado a pegar um daqueles pratos para comer. Ah, não vou não, estou com nojo. Você vai. Você vai. A hora que bate a fome, meu irmão. Eu lembro conversando com um missionário uma vez. Ele disse: ah, pastor, também a gente batendo papo. Não, como é que está o trabalho lá? Tal. Eu disse: olha, no começo foi meio complicado. E foi complicado mesmo, porque ele tinha um regime, assim, né, um regime alimentar bem né, estrito. Ele foi como missionário para um outro país. Eu sabia que ia ser complicado para ele. Ele disse: como é que está especialmente a alimentação ali? Ele disse: ó, Mota, no começo foi meio complicado, sabe? Eu cheguei um dia num lugar ali, parecia que era um bolo, e eu estava com fome, chamei a pessoa ali,
parecia que era um bolo de chocolate. Ele não comia chocolate, mas com fome, né? Aí a pessoa chegou, abanou assim, não era um bolo de chocolate, né? Era outro tipo de comida, mas estava cheio de moscas em cima, não é? E parecia que era um bolo de chocolate. Aí fiquei com nojo, eu não comia. Mas e depois, não, aí as semanas se passaram, os meses se passaram, eu vou fazer o quê? Agora, né, eu comecei a comprar o bolo lá e eu abano e como. Algumas semanas depois eu comecei a pegar as moscas no ar e comer. É lógico que eu exagero. Mas a hora que aperta a fome, meu irmão, você vai pegar a mosca no ar e vai comer, tá ok? Então imagina a cena, você está morrendo de fome. Eu digo, vai ter que pegar um daqueles pratos imundos ali, só que eu vou te dar uma chance. Eu vou deixar você lavar o prato, só que você vai escolher, ou você lava por dentro ou por fora. Você faria o quê? Hein? Vai lavar por dentro, mas não é óbvio, queridos. Ao lavarmos um prato ou um copo por dentro, a água não vai transbordando e naturalmente limpando o exterior. Foi o que o Senhor Jesus, de maneira brilhante, explicou aqui. Simples e brilhante, profunda. Limpa o interior e naturalmente o exterior vai estar limpo. Por isso que muitas vezes não adianta você ficar batendo na tecla, nós que somos líderes, né? Especialmente com jovens, não, é assim, 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 assim. Não, filho, abraça Jesus como Salvador e Senhor. Quando o Senhor Jesus realmente tomar posse da nossa vida, naturalmente o exterior vai estar o quê? Vai estar limpo. Então, um processo dinâmico, fé e obras. Não, pastor Mota, mas no Antigo Testamento era diferente. Não, era a mesma coisa. Abra a Bíblia em Êxodo 20. Você conhece o capítulo de cor, né? Mas abra a Bíblia, vamos juntos aqui. Êxodo 20. Vamos ver fé e obras. Pastor, fé e obras em Êxodo 20? Êxodo 20 é só legalismo, não. Vamos ler. Vocês são inteligentes. E esse estudo bíblico, né? Não há grandes novidades aqui. Mas vamos enxergar fé e obras aqui. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é isso, queridos? Justificação pela fé. Eu sou o Deus de vocês. Eu tirei vocês do cativeiro. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Isso é justificação pela fé. Antes de guardar os 10 mandamentos, nós temos que aceitar a Deus como nosso Senhor. Depois de ele dizer, eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito, então ele disse, portanto, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e assim, sucessivamente, até o 10º mandamento. Então vejam, após o 10º mandamento, nós temos aqui nos versículos 18 a 21, a figura de Moisés como intercessor, como mediador. Depois dos versículos 22 a 26, as leis acerca dos altares. Vejam só, queridos, que sermão profundo que você pode fazer. Há vários sermões, obviamente, sobre os 10 mandamentos. Mas Êxodo 20, começa com justificação pela fé. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito. Então, porque eu sou o Deus de vocês, vocês agora vão fazer o quê? Vão guardar os meus mandamentos. Aí entram as obras. Jeová é o meu Senhor, então eu vou fazer o que? A sua vontade. Aqui estão os mandamentos, filhinhos. Não pequeis. Mas se vocês pecarem, há um intercessor. Aqui Moisés era uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um tipo, do Senhor Jesus. Vocês pecaram, há um intercessor. Se dirijam até o altar e peçam perdão. Não há nenhum legalismo em Êxodo 20. É justificação pela fé. E consequentemente vem o que? As obras. Graça, sacrifício, fé e obras. Um outro texto, há dezenas. Vamos ler mais um aqui. 1, 2, vai. Vamos para Deuteronômio. Eu vou ler aqui Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, os versículos 9 a 10. Deuteronômio 27, os versículos 9 e 10. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Isso é justificação pela fé ou pelas obras?
Hein? Pela fé. Ó, a partir de agora eu sou o Senhor de vocês. E vocês são meu povo. Hoje vocês passaram a ser povo do Senhor. E porque vocês são povo do Senhor, versículo seguinte, versículo 10. Portanto, consequentemente, naturalmente, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Primeiro, Jeová tem que ser o meu Senhor, para que naturalmente depois eu guarde seus mandamentos, estatutos e preceitos. Fé e obras no Antigo Testamento é exatamente a mesma coisa. Aliás, queridos, se há algumas pessoas nos visitando aqui, bons irmãos, até de outras denominações, pessoas que estão recebendo estudos bíblicos, entenda uma coisa. O chamado Novo Testamento tem quase nada de novo. A maior parte do Novo Testamento é simplesmente repetição do Antigo Testamento. Várias frases do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, por exemplo, todas foram retiradas da onde? Do Antigo Testamento. Alguns que têm a Bíblias com referências, vem ali, né? Tem o texto lá no Novo Testamento, do lado um número ou uma letra, e embaixo tem a referência. Às vezes 3, 4, 5 versículos do Antigo Testamento que falam a mesma coisa. Aliás, o chamado novo, eu não posso abrir janelinha. Eu tenho uma mania nos sermões, eu não consigo, estou velho, já não vou mudar. Eu abro muitas janelinhas. Meu filho é pastor. Meu filho amava os meus sermões. Depois ele começou a estudar, virou pastor, agora é chato, agora ele virou crítico de sermão, né? Como todo mundo que faz teologia, né? Então, eu estou brincando, meu filho é um camarada fantástico. Puxou a mãe, né? Hoje ele é departamental de Ministério Pessoal e Escola Sabatina na Paulista Oeste. É um menino extraordinário, ele, de fato puxou a mãe. Mas o meu filho já me disse, pai, você abre muitas janelas no sermão? Há momentos que o povo já não sabe mais o que é o sermão, o que é a janela. Porque, e ele tem razão, eu abro muita janelinha mesmo. Não é? Mas, sabe, queridos, o chamado Novo Testamento é o testamento mais antigo de todos. O Novo Testamento é simplesmente o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus prometeu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando prometeu que mandaria quem? Alguém para pisar na cabeça da serpente. O Novo Testamento é de fato o mais antigo de todos, é simplesmente o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus prometeu para Adão e Eva no Éden. Então não há nenhuma novidade, queridos, tá? No Antigo Testamento era a mesma coisa, graça, sacrifício, fé e obras. Provérbios 23, 26. Texto bastante conhecido. Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Vamos ver se vocês enxergam fé e obras aqui. Tá fácil, hein? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Outras traduções dizem estatutos, preceitos, é tudo a mesma coisa. Onde é que está a justificação pela fé aí, queridos? Hein? Dá-me, filho meu, o teu coração. Antes de guardar os mandamentos, eu tenho que entregar o coração para o Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração. E naturalmente, os seus olhos vão se agradar dos meus caminhos, dos meus preceitos, dos meus estatutos, dos meus mandamentos. Ficou claro isso? Antigo Testamento era exatamente a mesma coisa. Vamos voltar agora para o Novo Testamento. Mateus 5, não vou ler o capítulo todo. Aliás, são 3 capítulos, né? Mas vamos para Mateus capítulo 5, é o Sermão da Montanha. Antes de você abrir, eu pergunto, como é que o Senhor Jesus começou o Sermão na Montanha? Com o que, queridos? Com as bem-aventuranças. Com as bem-aventuranças. Não vou ler aqui o capítulo todo, mas o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os famintos, os misericordiosos, os limpos, os pacificadores. Ou seja, bem-aventurados aqueles que são. Isso é justificação pela fé, eu tenho que ser. Logo após, o Senhor Jesus disse no versículo 13, vós sois o sal da terra. Depois ele disse, vós sois a luz do mundo. O sermão da montanha começou com justificação pela fé. Vocês têm que ser primeiro. Depois que o Senhor Jesus ensinou e apelou para que cada ouvinte, de fato, se tornasse um verdadeiro discípulo, um verdadeiro cristão, aí ele começou a ensinar o seguinte, olha só que interessante. Ele falou sobre a lei, sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramento,
sobre vingança, sobre o amor ao próximo. No capítulo 6, ele falou sobre a prática da justiça, como dar esmolas, como orar, como jejuar. Entenderam? Primeiro ele ensinou a ser, tem que ser. Se vocês forem verdadeiros cristãos, naturalmente, vocês farão isso, 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 isso. Então a pessoa tem que ser primeiro, para depois fazer fé e obras. Está claro? João capítulo 15. João 15. Eu vou ler aqui os versículos 1 até os 5. O ideal seria ler o capítulo todo, mas eu vou ler apenas os versículos. Olha, eu não estou enxergando direito com esses óculos aqui, não. Está escrito Ray-Ban. Eu paguei R$10. Mas eu acho que me enganaram. É lógico, eu não fui enganado, eu sabia que era pirata, né? Comprei no Shopping Azul, lá em Rio Preto. Sabe o que é Shopping Azul, né? Aquelas barraquinhas com lona azul em cima, né? Depois eu chorei um pouquinho, eu comprei acho que 2 por R$18, um negócio assim. Bom, não posso exigir muito não, né? Mas você criar vergonha na cara. João 15, 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, você enxerga fé e obras aqui, sim ou não? O Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então, eu sou as raízes e o tronco. Vocês são os ramos, vocês são os galhos. Todo ramo que estiver unido ao tronco, naturalmente vai produzir o que? Os bons frutos, fé e obras. Eu abraço a Jesus como meu Salvador e Senhor. Naturalmente eu posso ser um ramo. E enquanto estiver unido em comunhão com o Senhor Jesus, naturalmente eu vou produzir o que? Os bons frutos, fé e obras. Há muita discussão também no mundo religioso. O que são obras da lei e que são frutos do Espírito Santo? Na faculdade de teologia nós ficamos com o Dr. Andrew White estudando acho que umas 2 ou 3 semanas esse assunto. Há vários livros sobre esse assunto. Obras da lei e frutos do Espírito Santo. Eu vou abrir uma janelinha aqui e vou explicar em 2 minutinhos. Vai. Olha só. Me diga uma praça aqui de Hortolândia. Praça o quê? Poderosa? Eu estou na Praça Poderosa. Vamos imaginar que tem um mendigo ali. Não tem mendigo aqui na região, porque o povo aqui é tudo rico. Mas eu estou na praça ali, estou atravessando a praça. E o mendigo olha para mim e diz, ô meu irmão, estou com fome, você pode me dar um trocado? Eu coloco a mão no bolso e pego R$20. Quanto? Vintão. Pego R$20. E dou para aquele pobre pensando assim, Deus está vendo. Em troca vai o quê? Vai me abençoar. Isso é o quê? Obra da lei. Obra da lei. Tem algum valor? Para o pobre tem, né? Vintão na mão ali, de graça, vai ficar feliz. Para o meu relacionamento com o Senhor Jesus muda alguma coisa, sim ou não? Muda para pior. Tá? Então, eu estou na mesma praça. Tá? Na mesma praça, a mesma pessoa. O pobre olha para mim, o mendigo, e diz, ô meu irmão, estou com fome. É a mesma frase. Eu coloco a mão no bolso e pego R$20. Pensando assim, é meu irmão. É filho de Deus. Pode ser meu vizinho no céu. Por amor a Deus e por amor ao próximo. Com meu coração transbordando em amor, eu vou ajudar esse camarada, vou ajudar esse homem, meu irmão. O mesmo gesto, o mesmo valor, por motivos completamente diferentes. Isso é o quê? Isso aqui é frutos do Espírito Santo. Dá para você ficar 3, 4 semanas estudando esse assunto. É um assunto profundo. Mas já fui direto, sabe? Você pode guardar o sábado como obra da lei. Não tem nenhum valor. Você pode ser um bom vegetariano como obra da lei. Você pode ser um dizimista como obra da lei.
Ou você pode colocar tudo isso em prática pela sua comunhão com o Senhor Jesus. Viram a diferença? Com o pobre foi o mesmo valor, por razões diferentes. Uma, eu tinha interesse, Deus está vendo, isso é obra da lei. Eu quero ser justificado por aquilo que eu estou fazendo. Não é? Toma lá da carne. Não funciona assim. Por amor a Deus e por amor ao próximo, eu vivo como verdadeiro cristão e agora eu vou ajudá-lo. Entenderam? Sim ou não? Então, vejam bem, queridos. Em primeiro lugar, nós somos salvos pelo quê? Justificados pelo quê? Pela graça. O que é a graça? A fonte da justificação. Qual é o segundo passo? O sangue do Senhor Jesus ou o sacrifício de Cristo. É o método utilizado por Deus para nos justificar. Terceiro passo. Qual é? A fé. É o meio de aceitação. Quarto passo, as obras. As obras são a evidência pública da minha comunhão com o Senhor Jesus. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Qual é o primeiro passo? Qual é? O que é a graça? Vocês estão com sono? Não foram com a cara do pastor? Me lembrei agora, pastor Ronaldo. Estava em São José dos Campos, fazendo essa mesma palestra. E tinha um bêbado na primeira fileira, um bêbado ali. Só que estava quieto, por incrível que pareça. Aí eu comecei a perguntar para o povo, olha, qual é o primeiro passo? O povo não respondia. Qual é o segundo passo? O povo não respondia. Ele disse, das duas, uma. Ou vocês são muito cansados, ou são tímidos, ou o professor é muito fraco. Aí o bebum, agora você falou a verdade. O professorzinho é muito fraco. Estou gostando desse negócio aqui, o senhor é muito fraco. Bom, será que o bêbado tem razão, queridos? Ou tinha razão? Qual é o primeiro passo? A graça. O que é a graça? A fonte da justificação. Segundo passo, o sangue do Senhor Jesus, ou o sacrifício de Cristo. É o quê? O método utilizado por Deus para nos justificar. Terceiro passo é a fé. O que é a fé? O meio de aceitação ou de recebimento. Quarto passo, as obras. São o quê? A evidência pública. Ok? Estou repetindo isso para que você grave. É isso que ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre justificação. Agora, vamos para o último bloco. Peguei o relógio, nem sei que horas são. Bom, vamos para o último bloco. Nós já estudamos isso em lições de escola sabatina, inclusive. Muitos vão saber a resposta aqui, talvez a maioria. Eu posso dizer que estou salvo hoje? Sim ou não? Ou eu fui salvo no passado? Também? Ou eu serei salvo no futuro? Também, é isso mesmo. Eu fui salvo, estou sendo salvo hoje e serei salvo no futuro. São os três passos, né, para os três tempos da salvação. 2 Timóteo 1, os versículos 8 e 9. 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, os versículos 1 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. É o apóstolo Paulo falando, né? Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Ora, salvou, Deus nos salvou no passado. Agora pergunto, salvou do quê? É interessante, porque vários testemunhos que eu ouço por aí, né? Ah, eu estava perdido, não sei o que e tal, mas um dia, ok, agora eu estou salvo. Mas está salvo do quê? Deus te salvou do quê? Hein? Você foi salvo no passado do quê? Da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Continua sendo a morte. Mas não havia saída. O homem estava condenado à morte eterna. Através da graça, Deus envia seu único filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e quebra a maldição. Hoje, em aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, nós temos, pelos méritos de Cristo, o direito à vida eterna. Então o Senhor Deus nos salvou no passado da condenação do pecado. Isso em teologia chama-se justificação. Segundo passo, 1 Coríntios 1,18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Outro texto bastante conhecido. 1,18.
Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Algumas traduções dizem, para nós que estamos sendo salvos. Para nós que somos salvos ou que estamos sendo salvos. O verbo está no presente. Presente contínuo, né? Dependendo da tradução. Eu estou sendo salvo hoje do quê? Do poder do pecado. E isso em teologia chama-se o quê? Santificação. Eu posso viver no mundo de pecado e pecadores, mas sob a ação da pessoa do Espírito Santo, eu posso viver uma vida reta. Não estou pegando perfeccionismo. Quando eu faço essa palestra na íntegra, e não farei isso hoje, o segundo bloco eu falo sobre perfeccionismo. Então, não estou pegando perfeccionismo, não. Eu estou dizendo o seguinte: sob a ação do Espírito Santo, eu vou viver uma vida em santificação. O que é santificação? Hoje eu tenho que ser um cristão melhor do que fui ontem. Amanhã eu tenho que ser um cristão melhor do que fui hoje. Eu estou crescendo em santificação. Então Deus nos salva hoje do poder do pecado. E o outro texto que nós já lemos, Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Já li e vou ler de novo. 5, 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos no futuro. Salvos do que? Bom, o texto diz, da ira. Mas o que significa, no contexto do nosso estudo bíblico? Nós seremos salvos no futuro do quê? Da presença do pecado. E isso em teologia chama-se glorificação. Eu fui salvo no passado, da condenação do pecado. Isso é justificação. Estou sendo salvo hoje do poder do pecado. Isso é santificação. E eu serei salvo no futuro, da presença do pecado, quando o Senhor voltar em poder e grande glória. Justificação, santificação e glorificação. E algumas pessoas confundem isso. Ora, justificação, queridos, é colocar os pés no caminho. Santificação é continuar pelo caminho. Até um dia o quê? Receber o que? A glorificação, quando o Senhor voltar em poder e grande glória. Justificação é a habilidade para respirar. Santificação é o quê? Continuar respirando. Justificação é quebrar as amarras do pecado, as correntes. Santificação é o quê? É continuar livre. Até um dia, de forma definitiva, quando o Senhor colocar um ponto final na história do pecado, então nós seremos exatamente como fomos criados originalmente. Aí nós vamos receber o que? A glorificação, quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade. Aí nós, de fato, seremos o quê? Perfeitos. Efésios 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você sabe que na maioria dos textos bíblicos, no original, as palavras traduzidas, se não me falha a memória, são 9 palavras em grego, né? Traduzidas como perfeição no Novo Testamento. Elas têm mais a ver com remendar, com consertar, com maturidade cristã. Ora, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ser santo é ser perfeito? Esse templo aqui é um lugar, né? Essa igreja aqui é um lugar santo, sim ou não? Sim ou não? Porque o carpete é perfeito? Sim ou não? O forro é perfeito? Não. O ar-condicionado é perfeito? Não. Está até meio veinho isso aí, né? Parece? Não. É perfeito? Não é perfeito. É um lugar santo, porque a palavra santo significa o quê, queridos? Vocês sabem? Separado. Você e eu somos santos, não é porque somos perfeitos, é porque nós somos o quê? Separados. Nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, justificação. Estamos crescendo na fé, santificação, até um dia que recebemos a coroa da vida eterna, glorificação. Mas algumas pessoas entendem, queridos, que nós podemos viver uma vida perfeita hoje. Eu disse para vocês, na sequência dessa palestra, eu falaria mais 1 hora sobre esse assunto. Mas eu vou direto a um ponto aqui, simples, vai. Eu tive alguns encontros com perfeccionistas ao longo do meu ministério. Um deles foi em Nova York. Aí o presidente da conferência lá pediu que eu conversasse com alguns perfeccionistas e tal. Mas, na verdade, o maior grupo ali eram brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, portugueses. Aí marcaram uma reunião no hotel e eu fui.
Cheguei ali e disse, olha, ia ter um debate e tal. Olha, tudo bem, nós vamos começar o debate daqui a pouco, só que antes de começarmos o debate, tem alguns requisitos básicos para a gente começar o debate aqui, algumas premissas básicas. A primeira premissa é a seguinte: eu só vou debater perfeccionismo com quem estiver legalmente aqui no país. Porque uma pessoa que sair legalmente no país não pode ser perfeccionista. Então, todos aqueles que são ilegalmente no país saiam, só fico eu. Então é o seguinte: como é que a pessoa pode pegar perfeccionismo se ele sair legalmente no país? Eu não estou contra quem está lá ilegalmente, queridos. Vocês veem a incoerência? O camarada é perfeccionista, só que ele mente para entrar no país e vive no país mentindo, fugindo da imigração, não é? Mas é perfeccionista. Só ficou eu lá. O único que estava legalmente no país era eu. Todos os outros foram embora. Eu estava fazendo uma semana de oração, não vou dizer o nome da igreja, porque eu sou muito ético, mas fica no sul do Brasil, tá? Entre São Paulo e Santa Catarina. Nessa mesma cidade tem um time chamado Coxa Branca. Não vou dizer o nome, tá? É uma das maiores igrejas do Brasil. Eu fiz 2 semanas de oração lá. Numa das semanas de oração, a hora que terminou o culto, um jovem senhor disse: pastor Mota, quer fazer um lanchinho lá em casa? Bom, pela minha silhueta você já percebe que eu não sou muito de recusar uma boquinha livre, né? E eu, fora de casa, obviamente, né? Estava indo para o hotel. Não, vamos sim. Aí fomos à casa daquele camarada. Quando chegamos ali, tinha uns 30 ou 40. Eu pensei, bom, legal, né? Vai ter churrasco, alguma coisa do tipo aí, sei lá o que era. Vai ter festa, né? Mas não era, não. Era uma armadilha. Era um grupo de perfeccionistas que queriam debater comigo. Aí tinha um lanchinho assim lá. Eu pensei, entrei numa fria aqui, né? Eu disse, meu irmão, você não me convidou para um lanche? Convidei, pastor, mas além do lanche, a gente queria debater esse assunto do perfeccionismo. Por que você não me avisou antes? Porque senão o senhor não viria. Na época, eu disse, não, teria vindo mais cedo. Hoje não iria mesmo. Tá? Por que eu não vou mais nesses debates, queridos? Então, outro dia me convidaram lá em Rio Preto, e vou abrir uma janela em cima da outra janela. Bom, eu vou explicar o seguinte: por que eu não vou em debates mais? Mas daqui a pouco eu volto para a história. Vocês conhecem a teologia do louco? Sim ou não? Sabe o que é a teologia do louco? A teologia do louco é a seguinte: um louco, tá? Uma pessoa com deficiência mental, saiu pelas ruas da cidade, tinha um dinheirinho, entrou numa loja de armas, uma loja de caça e pesca, e comprou um jogo de arco e flechas. Não esse arco e flecha de brinquedo com ventosa, não. Uma arma, arco e flechas. E saiu pela cidade. Quando as pessoas da cidade souberam que o dono da loja tinha vendido uma arma para uma pessoa que tinha alguma deficiência mental, eles ficaram furiosos. Como é que você faz um negócio desse? Cadê o louco agora? Assumiu. Vão procurar o louco. Vai matar alguém, vai ferir alguém, procura o louco, não acha. Alguém pensou, o louco pode estar na floresta. E estava mesmo. Foram procurar o louco e acharam o louco na floresta. Quando chegaram na floresta, o louco sentado na pedra, assim, com uma cara de invocado, né? Sentadão na pedra, assim. Aí eles olharam nas árvores, cada árvore um alvo. E no centro do alvo uma flecha. Várias árvores ali, com alvo, e bem no centro do alvo uma flecha. As pessoas se olharam e pensaram, mas o camarada é fantástico. Aí foram falar com o louco e pediram até perdão. Nos perdoe, nós estávamos com medo, você poderia ferir alguém, matar alguém, mas você é fantástico, você deveria ir para as Olimpíadas, você vai ser medalhista de ouro, você não erra uma flechada. O louco, nunca errei uma, nunca errei. Mas quem te ensinou? Não, eu sou autodidata. Eu nunca erro. Mas qual é o teu método? Como é que você faz? É simples. Eu solto a flecha primeiro, depois eu vou lá e pinto o alvo. Vou fazer o paralelo com a teologia do louco. O louco, ele já soltou a flecha. Eu sou antitrinitariano. Até eu vi no chat aqui do sermão de ontem, eu só mencionei a Trindade e já entrou um camarada para falar. Aí pega um texto do irmão White fora do contexto para dizer que a Trindade não existe. Ele já soltou a flecha.
Eu sou antitrinitariano. Aí ele vai tentar achar uns 3 ou 4 versículos bíblicos que aparentemente defendem a sua tese. Os perfeccionistas são a mesma coisa, eles já soltaram a flecha. Eu sou perfeccionista. Aí ele vai procurar uns 3 ou 4 textos bíblicos, umas 3 ou 4 frases de Ellen White fora do contexto, e vai tentar provar a sua tese. Então eu já não debato, mas não adianta. Não adianta. Mas, voltando lá para Curitiba, não devia ter falado que era Curitiba. Bom, cheguei na igreja, cheguei na casa do camarada. Bom, vamos ter o debate, vamos. Aí chamaram o camarada que ia debater comigo. Eu conhecia o camarada. De uma outra igreja, que fica na rua Taguá, número 80, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Esse camarada, ele era portador do HIV, porque teve relações sexuais, homossexuais, né? E ele era portador do HIV, depois ele mudou-se para a América, morava lá na Flórida. Tem até um testemunho dele na internet. Ele conta como é que Deus o curou. Eu sei como é que Deus o curou. O irmão dele me contou. Sabe como é que Deus curou esse camarada? Ele mandou o irmão dele fazer um teste de sangue, um exame de sangue. Ele mostra o exame, porque o irmão é bem parecido. Ele mostra o exame e diz que foi curado por Deus. Mandou o irmão dele. Hoje ele é casado com um homem na América. Esse era um perfeccionista que queria me ensinar a ser perfeito, né? Bom. Olharam para mim, aí o camarada chegou e disse, olha, pastor Mota, quanto tempo? Eu falei, faz tempo, né? Pensei, graças a Deus que faz tempo, né? Mas tudo bem. Aí ele olhou para mim e disse, pastor Mota, o senhor fala inglês, grego e hebraico fluentemente? Eu falei, meu irmão, eu mal falo português, com minha Bíblia velha aqui. Não, porque se o senhor não souber inglês, grego e hebraico fluentemente, haverá um abismo tão grande entre nós que não vai dar nem para começar a conversar. Isso é estratégia de debate. Ele quer humilhar o oponente. O que esse pessoal faz em debate muitas vezes? Pastor, o senhor sabe o que está escrito em Ageu 2:3? Mas ninguém lembra. Aí ele recita. E Abacuque 1:9? Não vou lembrar. Ele recita. Ele decora uns 3 ou 4 versículos e ele joga para a plateia dele, pois camarada manja mais que o pastor. Bom, é lógico, todo pastor estudou grego, hebraico, né? Bom, o fato é o seguinte, eu já estava meio cansado lá. Então, pastor, mas o senhor é muito legal, vamos dar uma chance para o senhor então. E ele com um monte de livros, eu só com a Bíblia aqui. Só entre aspas, né? Vamos dar 1 hora para cada um falar. Eu falei, não quero 1 hora não. Não vou ficar 1 hora aqui não, porque eu vou sair daqui e vou para a padaria comer um lanche. Então é o seguinte, não vou ficar 1 hora falando, depois você 1 hora não. Não, eu quero só 1 minuto. 1 minuto. Então vamos sortear quem vai falar primeiro. Não precisa sortear não, eu falo primeiro. Não, mas não vai ter réplica nem tréplica. O senhor vai falar, eu vou falar e vou ficar quieto. Não quero 1 minuto não, que eu estou indo embora. Me dá 30 segundos. Cronometra aí. Qual de vocês não pecou na última semana? Vou facilitar para vocês. Vai. Quem não pecou nas últimas 24 horas? Ficaram quietos. O meu opositor, não é? Esse é o problema. É lógico que esse é o problema. Vocês pregam uma coisa que vocês não vivem. Porque a perfeição completa só virá na glorificação. Então eu não posso debater com quem não vive o que prega. Quando vocês forem perfeitos, está aqui o número do meu telefone, vocês me ligam e eu volto. Enquanto vocês viverem em pecado, eu não tenho a menor condição de debater com vocês. Porque vocês pregam perfeição e não vivem. Aliás, houve um baque muito grande nos perfeccionistas algum tempo atrás, porque o maior teólogo perfeccionista foi preso por pedofilia, não é? E eu vou dizer, está gravando, não está? Pode gravar. Eu não estou dizendo que todo perfeccionista é assim. Eu estou falando daqueles que eu conheci. Tá? É o meu testemunho pessoal. Todos os perfeccionistas que eu conheci tinham algum problema em relação à vida sexual. Todos. E não era adultério, não. A maioria, todos os que eu conheci, todos, estão gravando. Eu não estou dizendo que todo perfeccionista é pedófilo, por exemplo.
Mas os que eu conhecia, a maioria eram. E os outros tinham problemas com o 7º mandamento. Pornografia, pedofilia, e daí para mais. Zoofilia, necrofilia e o que você quiser mais. Todos os que eu conheci tinham problemas sexuais. E eu já preguei isso na Paulista umas 3, 4 ou 5 vezes, em várias igrejas. E toda igreja que eu preguei que tem perfeccionista, vai dizer que é praga do pastor. Pouco tempo depois descobriram que o cara tinha problemas mesmo. Então, queridos, eu serei perfeito quando? Quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Eu sou salvo pela graça, através do sangue do Senhor Jesus, que eu aceito pela fé e naturalmente guardo os mandamentos. Eu fui salvo no passado, estou sendo salvo no futuro, estou sendo salvo no presente e serei salvo no futuro. Justificação, santificação, glorificação. Aceitei a Jesus como Salvador e Senhor. A justiça me foi imputada. Agora eu coloco os pés no caminho da salvação, o caminho da santificação. Eu, como falho pecador, eu tropeço e caio. Tropecei e caí. Eu tenho que voltar para o começo do caminho, sim ou não? Não. Eu peço perdão. E a justiça que já me foi imputada, de novo me é o quê? Comunicada. Eu me levanto e continuo no caminho. Tropecei e caí, eu peço perdão a Deus. E é claro, queridos, que eu vou crescendo em santificação. Hoje eu sou um cristão melhor do que era ontem. Mas não haverá um momento que nós podemos afirmar, não tenho mais pecado, só na glorificação. Se você quiser estudar um pouquinho mais desse assunto, há vários vídeos, né, ótimos na internet. Entra no site Paulista OS TV e procura a minha palestra lá, Justificação, Santificação e Glorificação. É a mesma aula que eu dei aqui agora, só que ao final eu falo 1 hora e 15 minutos, mostrando todos os textos da irmã White usados pelos perfeccionistas, provando que todos os textos estão fora do contexto. Todos. Então, Paulista OS TV, procure lá. Justificação, santificação e glorificação. Depois de tudo que eu ensinei aqui, eu falo mais 1 hora e 15. Mas encerrei aqui agora. Que horas são, pastor Ronaldo? Que horas são, meus queridos pastores aí? Quanto? Só? Pô, graças a Deus, eu vou conseguir terminar o sermão antes das 9, né? Porque normalmente começa às 8, mas estou encerrando. Vou contar um testemunho. Posso contar para encerrar? Eu disse que ia contar um testemunho que é o maior milagre que eu presenciei na minha vida e tem tudo a ver com o sermão. Olha só. Eu, durante vários anos, trabalhei como evangelista no presídio Romão Gomes. O presídio Romão Gomes é um presídio militar. O pastor Ronaldo esteve algumas vezes ali. Era o presídio do Barro Branco, na zona norte de São Paulo. Não fui eu que iniciei o trabalho ali. Foram outros irmãos. O irmão Ricardo Abruzzi, durante vários anos, dirigiu o trabalho ali. E trabalhei vários anos no Carandiru. Não na detenção, na penitenciária do Carandiru, que é um prédio tombado, hoje é um presídio militar. Na época era um presídio masculino. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar no Carandiru, o filme Carandiru foi filmado na detenção. Tá? Atrás da detenção, na Avenida Cruzeiro do Sul, tinha a detenção, os prédios foram demolidos. Atrás tinha a penitenciária, que hoje é um presídio feminino, tá ok? Quando eu entrei pela primeira vez no presídio, eu e um amigo chamado Sherry, nós chegamos ali e passamos a primeira grade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, 11 grades. Aí, a hora que eu cheguei ali, um jovem senhor, veio correndo e pulou no pescoço do Sherry. Não é apelido, o nome dele é Sherry mesmo. Pulou no pescoço do Sherry, abraçou o Sherry, beijou o Sherry, e eu não entendi aquela cena, né? Aí depois eles começaram a conversar, aí eu entendi. Vejam só, o Sherry era dono de uma boate ali nos Jardins. Era Corpo Gelado o nome da boate. E ele tinha vários amigos ali. Um dos amigos era o Francisco, vulgo Passarinho. O nome de guerra, o nome do crime era Passarinho. O Francisco entrava na boate ali, amigo do Sherry, amigo do dono, enchia a cara de cocaína lá, bebia e tal, depois saía sem pagar, porque era amigo do dono. Um dia o Sherry aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. E obviamente vendeu a boate.
e tornou-se um pregador do evangelho. Nunca mais viu o Francisco. O Francisco entrou na vida dos crimes. Virou realmente um bandido. Um dia, num assalto à mão armada, ali nos Jardins, numa agência bancária dos Jardins, 3 comparsas fugiram no carro e ele pensou assim, bom, 4 pessoas no carro vai dar muita bandeira, né? Aí ele fugiu de moto. 3 fugiram no carro, ele fugiu de moto. A polícia perseguindo, né, o Francisco, o vulgo passarinho, ele, né, ali na Consolação, ele perdeu o controle da moto, bateu num poste e foi preso em flagrante. Quando chegou no julgamento, ele deu de cara com o juiz. Olha só a história. Esse camarada tinha um papo miserável. Ele vendeu 3 vezes um terreno que não existia. O terreno não existia, ele vendeu 3 vezes um terreno que não existia. Uma das vezes para a esposa de um juiz. No dia do julgamento, adivinha a mão de quem ele caiu? Justamente desse juiz. O juiz olhou, não foi você que virou um terreno assim, tal. Mas o juiz foi honesto, o juiz não descontou a raiva nele, não. O juiz foi fiel às leis do país e ele foi condenado, se não me engano, a 14 ou 15 anos de prisão, por vários crimes cometidos. Preso, ele tornou-se um seguidor de Krishna. Teve até um programa no SBT que mostrou o trabalho de algumas denominações lá no presídio. E mostraram os católicos, os evangélicos, e mostraram os Hare Krishna. E o Francisco, né, o vulgo passarinho, deu um testemunho lá, de como a vida dele mudou, graças a Krishna. Quando o pastor Alberto Tim, foi nosso professor de religiões contemporâneas, né, várias outras matérias, mas nós tínhamos que escolher uma religião, né, para fazer um trabalho. Religiões contemporâneas era o nome da matéria. E eu morava no bairro de Ipiranga, e perto da casa do meu pai tinha um templo Hare Krishna. Pensei, bom, vou fazer um trabalho sobre os Hare Krishna. Aí eu fui lá no templo Hare Krishna. Fiquei 3 dias lá. Aí eu queria falar com alguém, mas não. Eles colocavam ali as pétalas de flores ali no chão, uma comidinha vegetariana ali, uns bolinhos e tal, e ficava o tempo todo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Se eu ficasse mais meia hora lá, hoje eu estaria na Praça da Sé vendendo incenso. Porque é uma lavagem cerebral mesmo. Mas o fato é o seguinte, o Francisco tornou-se seguidor de Krishna, até contou um testemunho da SBT. Só que, como seguidor de Krishna, a vida não mudou muita coisa não, porque, não me pergunte como, ele conseguia pedaços de ferro e ficava horas lá, recitando mantra, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, e afiando ali aquele pedaço de ferro para fazer faca e trocar por maço de cigarro, que é a moeda corrente na cadeia. Então, mesmo sendo seguidor de Krishna, continuava bandido, né? Bom, aí alguém um dia disse, ô Francisco, ô passarinho, vai ter uma programação especial amanhã. Vem um pastor chamado Roberto Mota, que foi dos Gaviões da Fiel, ele vem contar o testemunho, vem pregar, e vem o Sherry. Aí o Francisco pensou, bom, Roberto Mota, não quero nem saber, Igreja Adventista, Gaviões da Fiel, não estou nem aí. Mas Sherry, eu tive um amigo chamado Sherry, será que aquele meu bom amigo? Não é um nome comum, né, Sherry? Será que é? Aí ele começou a orar assim, ficou o dia todo orando. À noite, numa sexta-feira, ele pensou assim, bom, mas se é o Sherry mesmo, e o Sherry agora é cristão, o Deus dos cristãos é outro, é um tal de Jesus. Aí, pela primeira vez, ele fez uma oração para Jesus. Não sei como é que foi a oração. Mas, basicamente, ele disse, Senhor Jesus, que amanhã, quando vier esse pessoal aí, que o Sherry seja realmente aquele meu velho e bom amigo. Na tarde seguinte, quando nós chegamos ali, de fato era o Sherry. Era o bom amigo dele. Aí ele veio correndo, pulou no pescoço. O Sherry, no primeiro momento, o Sherry nem o reconheceu. Aí ele se identificou, eles se abraçaram, choraram, tal, tudo bem. Aí eu fui pregar lá. Preguei. É interessante. Depois de algumas semanas, o Francisco, né, assistindo às palestras ali, ele começou a ajudar na música. Porque ele tocava bem o violão, né? Então, ele e mais 2 católicos tocavam violão e cantavam. A única música que a gente cantava era Segura na Mão de Deus e Vai. Não é? É que eles sabiam tocar. Não era culto ecumênico, era culto adventista, mas não podia entrar o pessoal de louvor, nada. Então, eles ficavam lá, né? O Hare Krishna regendo, os outros 2 no violão, os 2 católicos e o adventista pregando. Depois de algumas semanas,
nós tínhamos 2 presos para serem batizados. 2. Nós batizamos 72 pessoas ali. Mas os primeiros 2 apareceram para serem batizados. Marcamos o dia do batismo, mas o batismo foi adiado por alguma questão que eu não me lembro. Aí marcamos um segundo batismo, um terceiro, um quarto, todos eles foram adiados, porque a direção do presídio sempre tinha alguma desculpa. Eu não sei se o João Carlos já contou o testemunho dele aqui. O João Carlos é enfermeiro do Hospital Adventista, não sei se ele se aposentou já. Deve ter contado, porque na Novo Tempo ele já contou várias vezes. O João Carlos é um bom amigo meu. O fato é que o João Carlos estava preso, e por vários crimes que ele havia cometido. Já há muitos anos ele é um fiel cristão, um fiel adventista, mas ele era o diretor do trabalho no presídio, lá dentro do presídio. Aí eu chego para fazer o batismo, estava o quarteto da freguesia do Ó junto, o pastor de Jael estava junto. A hora que chegamos ali, o João Carlos veio e disse: ô Mota, não vai ter batismo de novo. Eram 12 para serem batizados agora. Mas não vai ter batismo de novo. Já fiquei furioso com o diretor. Eu vou falar com esse camarada aí, porque ele está perseguindo a nossa igreja, tal. Não, pastor, a questão é a seguinte: nós nos esquecemos de encher o tanque. Não tinha tanque batismal lá, obviamente. Lá no Carandiru, na penitenciária, existia na época uma horta muito grande, uma horta enorme, e 4 tanques, bem mais largos do que esse, talvez um pouco menores, assim, não é? Mas eram 4 tanques, mais ou menos aí 3x3 ou 4x4. 4 tanques enormes, que deveriam estar sempre cheios d'água, para que os presos regassem o quê? As hortaliças. Mas houve um inverno rigoroso, uma seca terrível, o pessoal não estava muito afim de trabalhar também, as hortaliças o quê? Morreram. Então, para prevenir ali os mosquitos, dengue e outras coisas mais, eles deixaram os 4 tanques secos. Eles teriam, que levava horas para encher o tanque. Então eles deveriam ter enchido o tanque pelo menos um dia antes. Eles se esqueceram. Pastor, não vai ter batismo, infelizmente, porque nós nos esquecemos de encher o tanque. Mas tudo bem, então, vamos para o nosso lugar de costume e vamos, né, pregar a palavra. Não, pastor, não vamos não. Mas não vamos por quê, João? Porque é o seguinte: nós emprestamos o auditório para outra denominação, porque a gente ia fazer o batismo, então cedemos o auditório para uma outra denominação. Bom, já que a gente ia fazer o culto e o batismo lá no pátio, vamos fazer o culto no pátio. Vamos para o pátio. Quando chegamos ali, tinha 3 campos de futebol oficiais. Aí o local deveria ter a horta, estava tudo seco, os tanques ali. E tinha uma cerca na época ali, que cobria ali, cercava todo o lugar onde deveria ser a horta. Aí eu cheguei, tinha um cadeado ali. Cadê a chave? Aí procura a chave, ninguém acha a chave. Vamos abrir para fazer o culto. Ninguém achava a chave. Aí eu olhei para o pessoal: não tem nenhum de vocês sabe abrir um cadeado? O pessoal ficou assim, ó. Mas não tem um aqui que possa abrir esse cadeado, pessoal. O que é que eu fiz? De terno e gravata, eu pulei o muro. Quando eu acabei de pular o muro, eu olhei o portão aberto. Enquanto eu pulava, alguém foi lá e abriu. Tá? Bom, entramos. Eu fui em direção ao primeiro tanque, seco, cheio de poeira. Segundo tanque, seco. Terceiro tanque, seco. Quarto tanque, seco. Bom. Aí eu fiquei num patamar um pouquinho mais elevado, que ficava justamente entre o terceiro e quarto tanques. Aí um carcereiro chegou e disse: ô senhor, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Não, estou pregando o evangelho aqui. Para quê? Ele com uma barra de ferro na mão. Direitos humanos é isso aqui, esses são os animais. Esse povo não vale nada, e sabe? E eu tentando me concentrar no sermão, e ele falando mal dos presos ali e tal. Eu disse: meu irmão, dá um tempo, cara. Eu quero me concentrar no sermão. O quarteto da freguesia do Ó cantando, o pastor de Jael estava dirigindo a programação ali, e eu pensando no sermão. E o carcereiro do meu lado, sabe, me perturbando. Eu falei: meu irmão, dá um tempo, rapaz. Deixa eu me concentrar no sermão aqui. E me virei. A hora que eu me virei, o tanque estava cheio d'água até a boca, e pétalas de rosas cobrindo o tanque. O carcereiro olhou, já tinha visto antes. Ele começou a chorar. Pastor, o que está acontecendo? Esse tanque estava vazio, agora estava. O que é isso, pastor? São direitos humanos para Deus. Chamei os presos. Sabe, queridos, eu nunca vou conseguir descrever a cena. Sabe quando o céu está azulzinho e começa a garoar? Alguns dizem céu e chuva, casamento de viúva, né? Chuva e sol, casamento de espanhol, né?
o céu azulzinho, e começou a garoar. Não foi a garoa que encheu o tanque. O tanque estava cheio de água cristalina, água limpinha, e pétalas de flores cobrindo o tanque. Os presos chegaram, viram o tanque cheio e começaram a chorar. Sabe aqueles homens cheios de cicatrizes, tatuagens, se abraçando e chorando? Aí um contou para o outro, outro contou para o outro, outro contou para o outro. O pessoal que estava jogando futebol parou de jogar, veio assistir o sermão, chamaram o pessoal, alguns ficaram nas janelas com lenço branco, inclusive. Eu acho que quase 3 mil presos ouviram o sermão naquela tarde. Todos vieram ver o que estava acontecendo. Eu mudei o sermão na hora. Eu preguei sobre a conversão do carcereiro. Depois eu batizei o carcereiro, a esposa e os filhos, alguns meses depois. Mas eu preguei sobre a conversão do carcereiro. A hora que eu termino o sermão, já super atrasado, eu entrei no tanque batismal, eu e o pastor Israel. O pastor Márcio se lembra do pastor Israel, né? Trabalhamos muito tempo na Paulista Leste juntos, o pastor Eno deve lembrar também do pastor Israel. Nós dois no tanque batismal, batizamos 12 presos. Aí eu ia fazer um apelo e já estava super atrasado. Quando eu vou fazer o apelo, o Francisco, o vulgo passarinho, chegou do lado do tanque. Ô pastor, fala passarinho, o que você quer, Francisco? Eu vou ser batizado agora. Não, agora não. Você ainda está recebendo estudos bíblicos, daqui a algumas semanas ou meses eu volto aqui e te batizo. Hoje não. Pastor, eu quero ser batizado agora. Não, agora você não vai. E o povo esperando a programação acabar. E o Francisco, pastor, eu quero ser batizado. Agora você não vai ser batizado. Você entendeu? Aí ele olhou para mim e disse, mas quem é o Senhor para deter a voz do Espírito Santo? Há bons pastores aqui, jovens, pastores da velha guarda. O que você faria numa situação dessa? Eu falei, meu irmão, pula para cá. Ele pulou no tanque. Ele tinha um colarzinho. Ele olhou para o céu chorando. Nunca vou esquecer a cena. Ele arrancou o colar. E disse, eu renuncio a Krishna e abraço a Jesus como meu Salvador e Senhor. E eu batizei aquele camarada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Água cristalina. Sabe, eu batizei milhares de pessoas no meu ministério. Quando eu trouxe aquele camarada de volta, vocês podem, sabe, é um fato assim fantástico, simples, mas fantástico. Vocês creem que a fisionomia dele mudou? A fisionomia dele mudou. Claro, óbvio, não ficou irreconhecível. Dava para ver que era o Francisco. Mas a face dele mudou. Era literalmente uma nova criatura. Nos abraçamos, e eu, o pastor Israel, o quarteto da freguesia do Alto, saímos correndo de lá, que já estávamos atrasados já. Saímos de lá. Alguns dias depois, eu estou em casa, no tempo do telefone fixo ainda, o telefone tocando. Atendi, ligação a cobrar. Tem um pobre ligando para mim, né? Bom, atendi, ligação a cobrar, fiquei esperando. Alô, pastor, é o passarinho, Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo certo? Tudo certo. Então, o que você quer? Não, eu estou aqui na Cruzeiro do Sul, aqui no Orelhão, e estou ligando para o senhor que não tinha para quem ligar. Você está onde? Estou na Cruzeiro do Sul aqui. Você está fora? Estou fora do presídio. Você fugiu? Não, me soltaram. Queridos, naquela época, existiam 3 formas de sair do Carandiru, naquela época. Nunca alguém fugiu de lá. Tinha 3 formas de sair. Cumpria a pena, morria ou tomava doril. O que significa tomar doril na gíria da carcerária? Você molha a mão das pessoas certas e de um dia para o outro você sumiu. Né? Tomou doril, sumiu, né? A dor sumiu. Então, era a gíria da cadeia. Você podia morrer na cadeia, podia cumprir a pena ou podia tomar doril. Ele não tinha dinheiro para tomar doril, né? O fato é o seguinte, disse, fica aí, camarada, fica aí que eu vou te buscar. No tempo que eu trabalhava no Ministério Carcerário, sabe, tinha fila de espera, uma época, pessoas em São Paulo que queriam ir com o pastor Mota no presídio, mais para ver como é que era, para contar testemunho na igreja depois. Trabalhar dentro do presídio é fácil, queridos. Não sei se algum irmão e alguma irmã trabalha no Ministério Carcerário da região aqui. Trabalhar no presídio tem as suas lutas? Tem, mas não é difícil o trabalho. O complicado é o que você faz com o preso quando ele sai da cadeia. Pregar no presídio,
levar o evangelho e batizar as pessoas não é difícil. O que você faz com o preso que sai de lá? Sem família, sem um tostão no bolso, sem emprego e às vezes sem documento. Você faz o quê? Eu falei, Francisco, fica aí, meu irmão, eu vou te buscar. Fui lá, peguei o camarada. Francisco, como é que você saiu? Pastor, eu estava na minha cela. Um carcereiro me chamou e eu fui até a sala do diretor. Tem uma advogada, uma loira bonitona, pastor. E mandaram assinar um papel e me soltaram. Foi o senhor, pastor Mota, que contratou a advogada? Não. Foi o chefe? Não. Foi a igreja adventista? Não. O fato é que chegou uma advogada lá e o camarada estava solto. Levei ele para casa, servi um lanche para ele. Eu fui até um shopping center, comprei terno e gravata para ele, algumas roupas sociais. Eu levei até a Associação Paulista Leste, na época, para apresentá-lo para o diretor de publicações. Na época era o pastor Valmor Chagas. Eu pensei o seguinte, mas esse camarada vendeu 3 vezes um terreno que não existia. O camarada vai arrebentar na comportagem, né? Então, eu levei ele para ser comportor. O cara que vende o terreno que não existe, na comportagem, bom. E realmente ele entrou na comportagem. As semanas foram se passando. Um dia, eu saí com o Francisco e nós fomos lá para o Jardim América, em Jacareí. Na época, toda aquela região do Vale do Paraíba pertencia ainda à Paulista Leste. Eu fui até Jacareí e nós teríamos 3 programações ali, porque o Prisma foi cantar lá. Então eu era orador e o Prisma iria se apresentar, só que o Prisma era muito conhecido, especialmente, além do meio adventista, a igreja presbiteriana da região ali adorava o Prisma, né? Então tivemos que fazer 3 sessões na época. E o Prisma cantava e eu fazia um sermonete e contava esse testemunho que eu contei para vocês agora. Só que eu ficava olhando para o Francisco e dizia, Francisco, eu te conheço de algum lugar, camarada. Era do jogo de futebol? Não. Era de tal lugar? Não. E ele também achava que me conhecia de algum lugar. A gente tentava procurar o fio da meada e não achava. Até que um dia nós descobrimos, nós lembramos de onde nós nos conhecíamos. Eu estudei no Colégio Objetivo, na Avenida Paulista, número 900, ao pé da Gazeta. Na época era o maior colégio da América Latina. Quando nós saímos ali, vocês conhecem ali o Colégio Objetivo, ali o prédio da Gazeta, na Paulista, aquela escadaria enorme. Nós descíamos a escadaria, o Francisco ficava juntamente com um amigo dele lá, um afrodescendente desse tamanho, Django o nome dele. Um afrodescendente desse tamanho aqui, com cabelo rastafari e tal. Os dois ficavam na porta do Colégio Objetivo, com tapete. Em cima do tapete tinha bijuterias, tipo hippie, entendeu? Só que embaixo do tapete tinha papelote de cocaína, e maconha e outras drogas ali. Então, várias vezes, eu e meus amigos do Colégio Objetivo na época, nós descíamos ali e comprávamos droga nas mãos do Django e do Passarinho. Falando em Passarinho, eles tinham uma maritaca. Sabe o que é maritaca, né? Deve ter aqui também, né? Deve ter um monte. Não sei se maritaca é um papagaio pequeno ou um periquito grande, mas eles tinham uma maritaca, que era a sensação da Paulista. A maritaca voava, pousava no ônibus, voltava para a mão deles. Voava, pousava no ombro da madame e voltava na mão deles. Várias pessoas queriam comprar maritaca treinada, tá? Não era treinada. Eles alimentavam a maritaca com semente de maconha. Ela ficava o dia todo ligadona, entendeu? Então ela ia, voltava, estava de boa, né? Então, eu várias vezes, queridos, junto com meus amigos, eu fiquei 5 anos e meio fora da igreja. Na sexta-feira eu vou contar o testemunho na íntegra. Eu várias vezes comprei drogas na mão daquele camarada. Anos depois, o ex-usuário batizou o ex-passador. Num batismo dentro do Carandiru. Graça de Jesus. Dom gratuito. Sacrifício do Senhor Jesus que morreu em seu lugar na cruz do Calvário. Fé e obras. É só você aceitar. Sabe, queridos, falei demais, pastor Ronaldo, amanhã o senhor me perdoe, eu falo menos. Sabe qual é a probabilidade matemática de você ganhar na Mega Sena? Você sabe que você já jogou várias vezes, pode falar. 1 em 50 milhões. Se você faz a aposta mínima, 6 números, há uma chance em 50 milhões de você ganhar. E muitos tentam a sorte. Sabe qual é a probabilidade de você ir para o céu? 100%.
se você aceitar Jesus como Salvador e Senhor de graça. E as pessoas não querem. Não é loucura. O camarada fica jogando na Mega Sena para ganhar 50 milhões. O Senhor Jesus vem e diz: eu dou de graça para vocês a vida eterna. De graça. É só vocês me aceitarem como Salvador e Senhor. E as pessoas não querem. É 100% a chance de você o quê? Ir para o céu. Então nota, queridos. Será que o Espírito Santo de Deus pode atravessar 11 grades, para chegar no coração daqueles presos dentro do Carandiru? Ele não pode tocar no seu coração agora? Será que o Espírito Santo pode transformar pessoas dentro do Carandiru e não pode mudar a tua vida aqui agora? Um dia o Senhor Jesus disse: haja luz. E aconteceu o quê? Houve luz. Um dia está o Mar Vermelho aqui na frente, montanha de um lado, montanha do outro, os egípcios chegando para destruir, né, Moisés e o povo de Israel. Moisés orou. Deus fez o quê? E o mar se abriu. Quando o último judeu, o último israelita atravessou em terra firme, o que o Senhor Deus fez? E, né, afogou o maior exército da época, que era o exército egípcio. Eu pergunto, esse mesmo Deus está vivo hoje ou não? Esse mesmo Senhor Jesus está vivo hoje ou não? Ele pode salvar o seu casamento? Sim ou não? Esse mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz, pode salvar o seu casamento hoje? Sim ou não? Pode curar uma enfermidade física que você ou uma pessoa querida esteja, né, lutando contra alguma doença agora? Sim ou não? Pode livrar seu filho das drogas? Sim ou não? Pode trazer seu filho de volta para a igreja? Sim ou não? Sim. Só eu quero fazer um apelo específico agora. Nós vamos ouvir um hino. Podem vir por gentileza aqui. É um dueto? Não. Trio? Ah, tá. Podem vir. Presta bem atenção. Vou fazer um apelo simples. Eu não sei se alguém vai se levantar e vir à frente. Se é uma pessoa, duas, três, eu não sei. Deus tocou no meu coração para fazer um apelo. Para chamar pessoas aqui à frente. Preste bem atenção. Há alguém aqui que já foi batizado, mas por essas coisas da vida se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços de Cristo? E quer uma oração especial agora? Ah, pastor, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu tenho vergonha de ir à frente. Não tem. O pastor que está pregando aqui ficou 5 anos e meio fora da igreja. E eu vou contar na sexta-feira como Deus foi no fundo do poço onde eu estava. Depois de uma overdose em cocaína. Esse mesmo Deus pode salvar você. Há alguém aqui que já foi batizado e se afastou dos caminhos do Senhor? Há alguém aqui recebendo estudos bíblicos, mas não foi batizado ainda? Mas quer tomar decisão? Ninguém vai ser batizado hoje, não. Eu quero que você venha aqui à frente dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Eu aceito a graça e o teu sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus em minha vida, pela fé. E eu quero viver como um verdadeiro cristão. A partir de hoje, eu quero mudar de vida. Há alguém, quem sabe, que vem pela primeira vez na igreja hoje à noite? Vem à igreja pela primeira vez? Quer tomar decisão? Vem aqui à frente e nós vamos orar. Ela vai cantar agora. Em qualquer momento, não olhe para vizinho, para amigo, para parente. Deus seja louvado, querida. Deus te abençoe ricamente. Há alguém que quer se levantar e vir aqui à frente? Agora, levante-se e venha em nome do Senhor Jesus. Em qualquer momento do hino, ela estará cantando uma oração cantada. Você se levanta e vem aqui à frente. Deus seja louvado. Já fui batizado, pastor. Me afastei. Quero voltar. Levante-se e venha aqui à frente. Estou recebendo estudos bíblicos. Ouvi pela primeira vez hoje aqui. Deus tocou em meu coração. Eu quero um dia ser batizado, para estar com o Senhor Jesus para sempre nas mansões celestiais. Levante-se e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Quando só em pensamento eu contemplo seu poder, vejo
vejo tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer e pergunto assim calado: o que eu fiz pra merecer este amor tão declarado, este dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de envolver no calor do teu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Deus seja louvado. 5 preciosas almas se levantaram e vieram aqui à frente, tomando uma importante decisão, a mais importante ao lado do Senhor Jesus. Eu não sou, mesmo como evangelista já há tantos anos, eu não sou de ficar esticando muito o apelo. Eu vou perguntar uma última vez: há alguém aqui hoje à noite que quer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor? Quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus hoje e se preparar para no futuro ser batizado? Vou perguntar só mais uma vez: há alguém aqui?
Não olha para vizinho, para amigo, para parente. Ah, mas alguém nessa noite que sente o desejo de tomar a decisão ao lado de Cristo e vir aqui à frente, pergunte pela última vez. Faço a segunda pergunta agora. Há alguém aqui hoje à noite que tem alguma dificuldade na vida? Não sei se é na área financeira, se é na área emocional, se é na área matrimonial, não sei. Se é na área espiritual. Há alguma coisa na tua vida que você entende que só Deus pode resolver? Coloque-se em pé agora, eu vou orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado porque através da Tua graça, Tu enviaste o Teu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Pela fé, nós abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor, para que naturalmente, consequentemente, façamos somente a Tua vontade, guardando os Teus mandamentos, guardando a Tua lei e cumprindo os Teus estatutos de acordo com a Tua palavra. Nós somos justificados pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé e pelas obras. Muito obrigado, Senhor, pela certeza que temos que já fomos salvos no passado, que estamos sendo salvos hoje e seremos salvos no futuro. Obrigado, Senhor, porque 5 preciosas almas tiveram a coragem de tomar uma posição pública ao lado do Senhor Jesus e vieram aqui à frente nesse momento, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, e tomando a decisão para que no futuro próximo sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tenham não apenas uma vida melhor hoje, porque nós cremos que cristianismo é uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Sabemos que o inimigo está irado por causa da decisão dessas 5 preciosas almas, mas se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Deus seja louvado, que o Senhor seja louvado pelas decisões tomadas aqui hoje à noite. Outras pessoas se levantaram porque tem alguma dificuldade na vida. Tu sabes o mundo difícil que nós vivemos. Há pessoas com dificuldades na vida financeira. Há pais de família com dificuldades para saldar as suas dívidas e compromissos. Tu que és o dono de toda a riqueza, abras as portas para essas pessoas, que consigam um bom emprego, uma boa colocação, um bom negócio, para que possam saldar os seus compromissos, para que possam sustentar os seus familiares de maneira digna, e também que sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Há pessoas aqui, Senhor, com enfermidades físicas, e há tantas outras pessoas que nós conhecemos e amamos, que estão enfermas fisicamente, Senhor. Tu que és o médico dos médicos, de acordo com a Tua vontade, Senhor, estendas Tua mão protetora e curadora, para que essas pessoas, para a Tua honra e para a Tua glória, recebam a restauração física. Há outras pessoas, Senhor, com dificuldades no matrimônio. Tu sabes que o Teu inimigo e o nosso inimigo têm lutado especialmente contra a família. Ele quer que haja desavença entre marido e mulher, entre pais e filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, que o inimigo seja expulso da nossa casa e da nossa vida, e que apenas o Senhor Jesus habite em nosso lar e em nosso coração, para que a nossa casa, o nosso lar, seja um reflexo do que será também a nossa vida e a nossa casa ao Teu lado nas mansões celestiais. Há pessoas que se levantaram aqui hoje à noite, Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui na Tua casa, mas há algumas pessoas com o coração quebrantado. Quem sabe por causa de um filho, de um parente, de um amigo. Quem sabe o cônjuge, o esposo ou a esposa, que já estiveram ao nosso lado aqui na igreja, mas por essas coisas da vida se afastaram dos Teus caminhos, Senhor. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito alcance cada pessoa que nós amamos nesse momento, e que elas possam retornar para a igreja, que esteja ao nosso lado aqui na igreja, mas muito mais do que isso, um dia ao Teu lado nas mansões celestiais. Oramos pelas pessoas que assistem pelas mídias sociais, que o Teu Santo Espírito alcance cada uma delas também. Se alguma pessoa que ouve esse discurso agora, que possa também tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, uma posição definitiva. Finalmente oramos dizendo: Senhor, esse mundão aqui não é nosso lugar não. Aqui há morte, inveja, sofrimento, pandemia, mentira. Senhor, nós estamos cansados de sair de casa sem saber se voltaremos à noite para rever nossos entes queridos.
Nós estamos cansados de visitar entes queridos nos hospitais. Estamos cansados, Senhor, de cerimônias fúnebres. Estamos cansados de ver criancinhas mendigando pão. Estamos cansados de ver criancinhas olhando pelas vitrines para brinquedos que elas nunca vão poder comprar na vida. Senhor, há tanta injustiça, tanta falsidade, tanto pecado. Senhor, o nosso lugar não é aqui não. O nosso lugar é ao teu lado, em Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Por isso nós dizemos: Maranata, o Senhor logo vem. Que unidos como estamos agora, que sejamos também unidos naquele dia, sabendo que abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor, e teremos como galardão a vida eterna. Que todos nós sejamos unidos naquele dia, e que ao nosso lado estejam todas as pessoas que nós amamos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridas, Deus abençoe. Meu amado irmão, Deus te abençoe. Parabéns pela decisão. Irmãos, Deus abençoe a todos. E até amanhã. Qual é o tema do sermão amanhã? É Deus proverá, porque eu não sei o que eu vou pregar amanhã ainda. Mas é bem provável que eu fale um pouco sobre profecias bíblicas. Deus vai tocar no meu coração ainda. Mas venham, nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos contar aí mais alguns testemunhos. Venham até amanhã. Amém. Obrigado, pastor. Louvado seja Deus por essa mensagem. A semana está apenas começando. Amanhã nós temos mais nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Você é convidado a estar conosco. E você que está nos visitando, lembre-se, neste momento nós teremos uma recepção especial para você. Nós temos um lanche especial preparado para você agora no segundo andar da igreja. Você pode estar conosco a partir de agora. Ali na saída da igreja, no segundo andar, nós temos um lanche especial para você, querido visitante.